Pronto, gente. Vamos lá para mais um papo da nossa caminhada aqui. Olha, eu tenho uma boa notícia para vocês. O texto de hoje, a parte que a gente vai estudar hoje, me parece ser a última, assim, mais técnica, tá? Depois a gente vai começar a entrar nos assuntos um pouco mais tranquilos para a nossa compreensão, mas eu espero que esses assuntos técnicos também, de alguma forma, façam a gente perceber, como a gente sempre comenta aqui, a trajetória do texto bíblico e a ação de Deus em tudo isso para fazer o texto chegar até a gente, né? Eu vou dar uma pincelada muito rápida, gente, sobre a parte que nós estudamos semana passada, né? A primeira parte do capítulo 3, onde nós começamos a estudar a questão da língua hebraica, né? Aliás, demos uma super passeada na parte histórica da língua hebraica. Então, vou lembrar algumas coisas aqui, só com a pretensão de dar aquela, né, pincelada básica, porque esse é um conteúdo denso, não dá para a gente fazer um recovery muito profundo aqui, mas vamos lá. A gente aprendeu que é uma língua semítica, semítica é originária de Sem, que é filho de Noé, né? Lá em Gênesis a gente tem esse dado. É parte da superfamília das línguas afroasiáticas, é uma língua semítica ocidental, e nós podemos dividir o hebraico em dois momentos. O primeiro aconteceu antes do exílio, né? Ou seja, o hebraico usado até o exílio babilônico, que aconteceu em 587. O segundo momento é o pós-exílico. Então, o exílio ele tem uma influência muito grande, justamente pelo contato que os judeus tiveram com outras culturas e assim por diante. A gente viu isso, né? A transmissão do texto do Antigo Testamento se deu basicamente em 4 momentos distintos. A gente apresentou esse quadro super bacana aí, que me deu um trabalho para montar isso semana passada, mas são 4 momentos históricos, né? Antes de 300 a.C., né? 300 a 135, 135 a 1000, 1000 a 1450. Lembrando que antes de 300 a.C., a gente não tem nenhuma cópia do hebraico, né, do texto hebraico que a gente tem à nossa disposição hoje. Então, tudo começa a partir desse momento aí, tá? Bom, eu destaquei algumas coisas sobre a produção literária que aconteceu nesse primeiro período, e eu destaquei bastante aqui os manuscritos do Mar Morto, que é uma descoberta, assim, fantástica, que vale a pena, se você quiser saber um pouquinho mais, é uma história muito bonita, destaquei semana passada, e que teve uma importância muito grande em tudo isso, porque confirmou tudo aquilo que já se conhecia a respeito do Antigo Testamento, porque foram muitos e muitos livros escritos que foram encontrados nesses rolos, nesses pergaminhos do Mar Morto. E aí, o pessoal da crítica textual, né, colocou um em cima do outro e viu que mesmo com a distância de muitas e muitas décadas, muitos e muitos séculos, o texto realmente era muito bem copiado, né? Então vale a pena. A gente falou também sobre outras produções literárias além dessa dos pergaminhos do Mar Morto. A gente falou um pouquinho sobre a Septuaginta. Hoje a gente vai se aprofundar bastante, mas só para lembrar, é a tradução hebraica, né, o texto hebraico para o grego, o Pentateuco samaritano, que foi escrito e adaptado pelos samaritanos, os manuscritos do Mar Morto que eu já citei, e os manuscritos achados próximos a Wadi Marabá, ao sul de Qumran. Esse daqui eu não tenho muitos detalhes, não, além daquilo que está no livro, né? Nunca tinha ouvido falar disso aqui. A gente falou um pouquinho sobre o Talmud, a divisão entre Mishnah e Guemará, o período massorético, esse aqui eu gastei um pouquinho mais de tempo também, porque é muito legal, e eu, quando fiz o hebraico, gostei dessa notícia aqui, né? Dos caras terem pontuado as consoantes, né? E até falei semana passada, uma língua que só tem consoante é absurdo, né? E eles fizeram um trabalho fantástico. A gente falou sobre a junção de todo esse material, que são os códices, e depois a revolução que o Gutenberg fez quando ele inventou a prensa, né? E hoje a gente entra para a segunda parte, tá? Que é o seguinte: quando Deus falou em grego, né? Então a gente tem essa divisão
dentro, inclusive, da Bíblia que a gente tem aí na mão, né? Se você gosta de Bíblia de papel, você tem lá a divisão Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, eu quero começar falando sobre a importância da língua grega. E isso é bem importante, redundando aqui, né? É importante falar sobre a importância da língua grega, porque nós estamos absolutamente influenciados, somos e estamos num ambiente absolutamente influenciado pela língua grega, só que a gente às vezes nem percebe. Mas olha só, a língua grega tem importância na literatura, tá? A língua grega é a língua dos grandes poetas da antiguidade, como Homero. Eu tenho aqui, peraí, eu tenho aqui um box de Ilíada e Odisseia, que eu comprei, estava na promoção da Amazon, quem nunca, né? Eu ainda não consegui ler, gente, porque é um pouco denso esse negócio aqui. Eu tentei, parei no começo, mas uma hora eu leio. Mas, enfim, a língua grega é a língua desses grandes poetas, né? Homero, Hesíodo, Safo, Ésquilo, os caras que fizeram literatura como a gente conhece, né? É a língua dos grandes filósofos. Você pensa em Grécia, você pensa em Platão, Aristóteles, Sócrates, cujas obras influenciaram o pensamento ocidental por século, tudo isso dentro da cultura e da língua grega, né? A ciência, a língua grega é a língua da ciência e da filosofia na antiguidade, gente. Muitos termos que a gente usa hoje são fruto da língua grega e trabalhos que vieram da cultura grega. Astronomia, matemática, geometria, biologia, física, tudo isso tem raiz na língua grega. Aliás, muitos termos que a gente usa hoje, a gente não sabe, mas eles vêm do grego, né? A nossa língua tem muito disso. Outro ponto importante é a história, né? A língua grega, como língua dos escritos da Grécia Antiga, que é considerado o berço da civilização ocidental, nos proporciona entender a história da época e a influência que essa cultura teve na formação da civilização ocidental. É absolutamente importante, né? Outro ponto, a arte. A língua grega é a língua dos grandes dramaturgos. Sófocles, Eurípides, Ésquilo, né? Galera que escreveu coisas muito importantes. Também a língua dos grandes artistas, como Fídias, que esculpiu a estátua de Zeus em Olímpia. A arte grega é bonita, né? Aqueles templos, aquela coisa toda, a gente sabe disso. E, finalmente, que tem um pouco mais a ver com a gente, a religião, né? Por quê? Porque a língua grega é a língua do Novo Testamento, que é a base do cristianismo, gente. Né? Além disso, muitas palavras usadas no vocábulo religioso têm origem na língua grega. Portanto, a língua grega teve uma enorme importância para a humanidade em várias áreas, sendo uma das principais línguas da cultura ocidental. Agora, a pergunta que vem logo a seguir, o que é a língua grega? Vamos fazer mais ou menos o mesmo caminho que a gente fez com o hebraico e vamos descobrir de onde vem essa língua que não é tão esquisita quanto o hebraico, me perdoe a sinceridade, mas o hebraico é uma língua diferente demais, uma língua semítica, você escreve da direita para a esquerda, como eu falei, não tem vogal, cheio de pontinho, já o grego não. Aí na tela você vê no canto direito, aliás, em cima, né, está em cima de mim aí, um exemplo de língua grega. Está aí, theos, auton, né, são coisas que dá para a gente até ler, porque o vocabulário é parecido com o nosso. Mas, enfim, por que é importante eu entender o que é a língua grega? Entender a evolução histórica da língua grega possibilitará a compreensão acerca dos motivos que levaram os apóstolos e os seus auxiliares a escrever seus evangelhos, cartas e documentos nesse idioma e não em outra língua disponível naquele momento histórico. É uma pergunta boa. Por que eles não escreveram o que escreveram em aramaico, por exemplo, que era a língua materna deles, né? Então, a razão do grego ter sido escolhido em detrimento das demais línguas pode ser encontrada justamente quando a gente chegar no período helenístico, mais para frente da nossa conversa, você vai entender por que esses caras não escreveram em outra língua que estava disponível para eles, mas sim no grego, né? E a origem, de onde vem a língua grega? Olha só que bonitinho que eu arrumei para vocês aí, ó. É um mapa
É uma árvore genealógica, digamos assim, do grego. A língua grega faz parte da família linguística das indo-europeias, está lá embaixo, né? Aí, ó, tá vendo? Onde está tudo? É essa língua aí, ó. Região que se estende da Europa até partes da Ásia. Nessa família podemos incluir, além do grego, o grego está ali, ó, línguas como latim, português, inglês, russo e até línguas persas. Então, essa língua aí, indo-europeia, ou as línguas indo-europeias, deram start para esse monte de línguas que está aí na tua tela, né? Muitas delas até que a gente nunca ouviu falar, né? Afirmar que o grego faz parte da família das línguas indo-europeias implica que todas as línguas que fazem parte dessa família, isso é importante, essa família linguística, têm um idioma ancestral em comum. O nosso professor, Paulo On, diz que não se sabe muito bem qual ele é, mas ele é chamado de proto-indo-europeu, ou seja, um negócio muito antigo, né? Cujo uso hipotético seria anterior ao século XIV, ou seja, antes de Cristo, 174 antes de Cristo, tá? Embora não saibamos qual seja, ele é designado como proto-indo-europeu, cujo uso hipotético... Ah, não, já li, isso eu já li. Dentre as línguas indo-europeias, o grego é a mais antiga a ser registrada. Olha que interessante. Então, a língua é muito antiga, ela, de alguma maneira, conversa com essas línguas aí, porque tem a mesma base. Bom, vamos falar sobre o período clássico. Lembra que a gente dividiu isso lá para falar do hebraico? A gente vai dividir também para falar do grego. Do 1000 a.C. a 330 a.C., tá? Bastante tempo. Nesse período, você também tem o nome de Era dos Dialetos. Por quê? Os diversos povos e cidades, né, existentes que viriam a formar o Império Greco-Macedônico, a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais isso, utilizavam diferentes dialetos. Alguns estudiosos listam a existência de quase 20 dialetos, mas não há registro escrito da maioria deles, tá? Mas vamos falar aqui dos 5 dialetos mais importantes que compunham esses dialetos, esse grupo de dialetos formado por aquelas polis, por aquelas cidades, por aquelas pessoas que mais à frente iriam formar o Império Greco-Macedônico. Então vamos lá. O primeiro, vamos falar de 5, tá? O primeiro é o dórico ou grego ocidental. É um dialeto falado pela maioria dos inimigos de Atenas na guerra de Pelopeso, como que é? Peloponeso. Eu me enrolo aqui esses nomes aqui. Mas esse conflito foi entre as cidades-estados gregas de Atenas e Esparta no século V antes de Cristo. Essas informações, eu sei que elas passam e é difícil guardar tudo isso, mas está registrado para a gente saber o que é que está acontecendo, né? De onde vem esse dialeto aí. Empregado na literatura e na poesia lírica coral, ou seja, é uma poesia grega que foi realizada em corais, tá? Sempre com um acompanhamento de uma lira, olha que legal. Então, esse dialeto era usado basicamente nessas condições, tá? O arcádio cipriota, embora não haja registro documental desse dialeto, ele é considerado a forma mais próxima do que seria o grego primitivo. O outro é o eólico. Se você toca alguma coisa, você vai identificar esses nomes com os modos gregos que a gente usa na composição das escalas. Os guitarristas falam muito sobre isso, mas não só nós guitarristas, outros instrumentistas também. Jônico, dórico, firígio, lídio, são terminações, colocações que a gente faz para determinar algumas coisas de escala. Então é interessante isso, né? Então eólico é o caso. Falado na Tessália, Beócia, Lesbos e nas colônias eólicas da Ásia Menor. Ok. Ático jônico. Esse daí é o mais importante, vamos prestar atenção nele, pois era falado em Atenas no período de maior esplendor literário, entre 500 e 300 a.C., tá? Foi nesse dialeto que foram escritas as principais obras de Homero e dos grandes filósofos.
Com a explosão do helenismo, a partir da ação de Alexandre o Grande, uma forma popular desse ático jônico começou a ser usada como a língua franca em todo o mundo. A gente vai entrar já já nisso, que é o chamado dialeto koiné, por isso que eu coloquei aí na tua tela esse koinézinho aí para a gente lembrar, tá? Então, embora a gramática e a sintaxe pouco mudaram em relação ao ático clássico, a grafia e a pronúncia das palavras sofreram sensíveis modificações. Então, quando a gente pensar no grego koiné, que é o grego bíblico que nós usamos, a gente já sabe que ele vem desse outro dialeto aí, o ático jônico. E para finalizar, o grego bizantino. Era o grego falado no Sacro Império Romano. Opa, aí já tem mais a ver com a gente, né? Sacro Império Romano Oriental, perdão, com sede em Constantinopla, até a sua queda pelas mãos dos turcos otomanos em 1453. É o grego usado de forma litúrgica ainda hoje pela Igreja Ortodoxa grega e se constituiu como base para a reformulação da língua grega moderna. Então, são os 5 dialetos mais importantes, daqueles 20, pelo menos, que os estudiosos dizem que existiam, entre 1330 a.C. Então, esses daqui são os mais destacados, tá? O Paulon propõe para a gente lá no livro uma divisão, não só dessa maneira, mas uma divisão histórica, que eu achei bastante interessante também, tá? Então, você tem aí a divisão dos formativos, século XIV ao século VIII antes de Cristo, período de formação dos principais dialetos. Então, aconteceu aqui essa formação. O ocidental, o eólico e o ático jônico, foi nesse período. O clássico, vamos lá, séculos VIII ou II antes de Cristo, período em que floresceram a maioria das obras clássicas gregas, a começar pelos textos de Homero, seguido pelos grandes pensadores. Então, foi nesse período que aconteceu esse movimento de composição aí, de escrita dos grandes clássicos, chamado, então, período clássico, né? Por isso, aliás, né, ele tem esse nome. O helenístico, também chamado koiné, está aqui, ó, 330 antes de Cristo, 330 depois de Cristo, 540 anos, aí, se não estiver enganado, né? Período que se inicia com o avanço do domínio do Império Greco-Macedônico, capitaneado por Alexandre o Grande. Nessa época, o grego ático passou a ser falado na sua forma mais corriqueira, estabelecendo-se como língua franca dentro dos domínios do Império. Então, é nesse período que acontece a expansão feita por Alexandre o Grande, e, por consequência, o helenismo e, por consequência, a adoção do grego koiné como uma língua muito utilizada. O bizantino, século IV até 1453, período a partir da divisão do Império Romano entre o Ocidente, que a sede ficava em Roma, e o Oriente, que a sede ficava em Constantinopla, também chamada de Bizâncio. Nesse período aconteceu a redação da maioria dos grandes manuscritos do Novo Testamento, nesse período aí, claro. E a produção das obras dos pais apostólicos, que a gente chama também de pais da igreja, né? E demais teólogos da igreja em língua grega. O fim abrupto desse período se deu por conta da queda de Constantinopla em 1453, como resultado da invasão pelos otomanos. Os otomanos invadem aquela região. Hoje ali é Turquia, a região da Turquia. Aquele lado do mundo tem história, né? Que a gente não tem, porque é tudo muito antigo lá. Mas é isso aí. E o moderno é o período posterior à queda de Constantinopla, que foi uma capital de vários impérios, né, na antiguidade. A partir de então, a língua grega foi mantida a despeito do domínio turco-otomano ao longo dos séculos. Então, aqui a gente tem uma divisão por períodos históricos. Antes nós vimos uma divisão diferenciada pelos dialetos mais conhecidos, e a gente tem essa divisão histórica como, né, uma linha do tempo. É isso aí. Mas e aí? Como é que fica a língua grega hoje? Vamos lá. O uso do grego moderno, hoje, ele tem 2 níveis. Ele tem o grego literário, kateroussa, que quer dizer purificador, é a forma literária que parte da tentativa de ressuscitar
de forma artificial o grego ático, essa informação que a gente tem no nosso livro de cabeceira, e o grego demótico, falado no dia a dia da Grécia. Olha, alguns anos atrás, uma experiência interessante aqui, eu já estava no seminário, mas eu estava um pouquinho atrasado, ainda não tinha começado a estudar grego, mas o Jorge e o Zé Bruno já tinham estudado. E nós fizemos uma viagem para os Estados Unidos e fomos recebidos lá por uma família de gregos. Foi um dos melhores jantares que eu já participei na minha vida, pode ter certeza. Que comida fantástica, assim, e o pessoal muito legal, né? Uma mesa gostosa, uma conversa boa, daqueles papos assim muito legais. E eu lembro do Zé e do Jorge conversando com eu esqueci o nome dele agora, infelizmente, devia ter anotado para não esquecer, conversando com o grego que nos recebeu e perguntando se ele conseguia entender algumas palavras, né? Então, dá para entender, ele falava que dá para entender, mas aí nós chegamos à conclusão que é aquela língua que, a língua que nós usamos hoje, que nós usamos do Novo Testamento, em comparação com o grego atual, ficou arcaica, né? Mais ou menos como acontece com o nosso português de Camões, né? O português de Camões, se a gente fizer um pouco de esforço, a gente entende, mas tem umas palavras que fogem, então, mais ou menos a mesma coisa. Então, não adianta você chegar lá na Grécia, abrir um Novo Testamento em grego e sair lá tentando fazer alguém ler, que vai ter uma certa dificuldade, tá? Mas é isso aí. O grego koiné, que é essa língua que nos interessa mais, né, dentro do nosso estudo, é a língua franca que fica entre 330 a.C. e 330 depois de Cristo. Esse é o período que mais nos interessa, né? E que quer dizer língua franca, a língua mais falada, como o inglês hoje é no mundo que nós conhecemos, né? Para a gente falar desse período, essa figura aí do meu lado é indispensável. Esse é o famoso Alexandre o Grande. Esse cara tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Por quê? Porque Alexandre o Grande, ele se tornou rei da Macedônia quando ele tinha só 20 anos de idade, gente. É um pouco de história, para quem já conhece, ótimo, né? Em pouco mais de uma década, esse rapaz aí derrotou os persas, e aí ele construiu um império que se estendia da Grécia até a Índia. Já já eu vou mostrar para vocês o tamanho do império que esse rapaz conquistou. Aí ele vence definitivamente Dário III, que era o imperador da Pérsia, né? Em 330 a.C., olha só a coincidência ali, 330 a.C., ele vence, sobe ao trono em 336 e emerge o que a gente chama de Império Greco-Macedônico, tá? E aí, o que acontece é que essa cultura, esse domínio, ele vai influenciar, nós estamos falando em 330 a.C., gente, né? E depois, 330 depois de Cristo. Então, todo esse período de 500 e poucos anos, você tem uma influência direta na história dos judeus, e especialmente o próprio Alexandre, a cultura helênica, as conquistas e a maneira como as coisas aconteciam vão se desdobrar, vão alcançar e vão trazer desdobramentos, melhor dizendo, a vida dos discípulos e a produção do texto que chegou até a gente. Então não dá para a gente entender esse grego bíblico sem levar em consideração a vida e as conquistas de Alexandre. Dá uma olhada no tamanho do Império Greco-Macedônico. Eu gosto desses mapas antigos, assim, eu acho bonito. Mas olha só o que é que o cara conquistou. Em 13 anos, o seu domínio se estendia da Grécia à Índia, do sul da Rússia ao norte da África. Então o menino, né, conquistou muita coisa. Mas aí ele morre, tá? Em 323, com apenas 33 anos, ele morre às portas da Índia. E o que acontece é que o império dele é dividido entre os seus generais, porque ele não tem filhos, tá? Então, o império foi dividido entre 4 generais mais importantes, chamados diádocos, tá? Sucessores. Quando você vai estudar depois
mais perto do Novo Testamento, você vai se deparar com nomes tipo Seleucidas, essas coisas assim, tem a ver com esse momento histórico aqui em que o Império de Alexandre o Grande ele é dividido, tá? Mas vamos ao mais importante de Alexandre o Grande, que não são as conquistas. O mais importante é o que ele fez. E a gente chama o que Alexandre o Grande fez de helenização ou helenismo. O que é isso? Ele promoveu a instauração da cultura grega nos territórios que foram conquistados por ele. Tá? Não havia extermínio da cultura local, tudo bem, vocês podem continuar aí falando a língua de vocês e mas uma inserção da cultura grega. Tá? Então, a tentativa bem-sucedida constitui em formar um amálgama entre cultura local e a cultura grega, para que gradualmente os povos das nações se tornassem como os gregos. Então ele queria influenciar de qualquer maneira, ele era apaixonado pela cultura grega, todos os povos que ele conquistava tinham que conhecer a cultura e se adaptar à cultura. A gente hoje vive uma situação de imperialismo bastante distinta dessa aí, mas a gente acaba sendo somos influenciados pelas maiores culturas, pelas maiores potências, melhor dizendo, que estão no globo, né? Então a gente assimila o inglês aí, vai embora, não tem muito o que fazer, mas naquela época a coisa era específica, era estratégica e acontecia dessa maneira. Bom, existiam 2 estágios quando o assunto era o helenismo. Como é que ele acontecia? Primeiro, a língua era aprendida e a língua era ensinada, né? No primeiro estágio, a difusão da língua grega era importante, pois era o primeiro contato das elites locais com o modo de vida grego. Então, ele fazia as pessoas aprenderem a língua, tá? E depois a cultura. Né? Uma vez aprendida a língua, estabelecia-se uma forma mais efetiva de dominação, cujos estágios subsequentes envolviam a difusão e a implantação das práticas e dos costumes dos gregos, até que se chegasse a um estado de ordem e unidade, né? Por meio da comunidade do mundo helenístico em separação ao mundo bárbaro. Então, ele fazia um trabalho muito bem pensado de influência e de separação daquela nação, daquele povo, do resto do mundo bárbaro, do resto do mundo que era um mundo basicamente bárbaro, né, digamos de passagem. Bom, a língua, eu acho que aqui vale a pena a gente ler, diz o seguinte: sem dúvida, o resultado mais penetrante das conquistas de Alexandre foi a expansão da língua grega. Todos aqueles que eram obrigados a tratar com os soldados e os comerciantes gregos estabelecidos em todo aglomerado urbano precisavam aprender um pouco de língua grega. É tipo a gente quando viaja para fora do Brasil, né? Tem que falar um pouco de inglês, senão você se enrola. Desenvolveu-se uma forma simplificada do grego ático ateniense, hoje conhecida simplesmente como grego helenístico. Este era menos rebuscado e de menor precisão semântica do que os seus antecessores clássicos. O grego dos tempos do Novo Testamento ficou conhecido como grego koiné, termo para comum, e refletia o que os romanos chamavam de língua franca. Assim, muitos judeus da Palestina, mesmo por volta do século I, podiam bem ser ao menos razoavelmente trilíngues, com algum conhecimento do hebraico, com certeza limitado ao uso da literatura religiosa, do aramaico, com seu vernáculo comum, e do grego, como a língua dos negócios, do comércio, das relações com as autoridades militares e políticas. Legal isso aqui, né? Eu achei bacana esse resumo do Bloomberg, trazido pelo Paulo On, para a gente entender que, na época do Novo Testamento, pelo menos 3 línguas as pessoas falavam, tá? Então, em alguns aspectos, eles eram muito mais avançados que nós, né? O grego koiné, esse aí, de novo, é o mais importante para a gente, para a nossa finalidade, né? Diferente de Platão, que usa o grego elitizado e complexo, os discípulos de Jesus querem que seus escritos sejam lidos da maior
perdão, pela maior parte da população espalhada pelo mundo mediterrâneo do século I. Assim, usam a linguagem popularmente usada, chamada grego koiné. Eles queriam ser entendidos, né, gente? Eles queriam ser entendidos. E imagine você o alcance que as escritas dos discípulos, dos apóstolos em grego koiné, puderam ter, né? Porque você tinha praticamente uma unificação de língua. O Paulo fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. E alguns estudiosos dizem que essa afirmação de Paulo tem a ver com a estrutura que o mundo, de estrutura, vou usar essa palavra, mas o jeito que o mundo daquela época estava. Você tem Roma como um império, né? E você tem uma ação que Roma fazia chamada Pax Romana. A Pax Romana era assim: Roma exigia dos seus dominados, daqueles a quem ela dominava, lealdade, pagamento de tributos. E em troca disso ela dava Pax Romana, paz romana, paz romana. Por isso que Jesus disse: minha paz vos dou, não como o mundo, Roma dá. Né? O que era a Pax Romana? Era estrutura. Eles faziam estradas. Então, na época de Jesus, e mais à frente dos apóstolos, a viajar já não era tão difícil, porque antes de Roma era muito difícil, estradas de terra, ladrões por todo lado, pouca estrutura. Quando Roma acontece, tudo isso está muito bem resolvido. Por isso que Paulo viaja tanto, essa coisa toda, os discípulos podem se deslocar de um lugar para o outro muito, muito melhor. Tem a segurança que Roma dava aos viajantes através do seu exército, e tem a língua, não é? Eu saio daqui e vou para o outro canto do mundo, e lá vai ter alguém falando grego também. Aliás, não só alguém, mas a maior parte da população lá também está falando grego. Eu posso falar do evangelho para aqueles caras através dessa linguagem que é comum. Então, antes, né, de tudo isso, a gente tem o período helenístico que provê essa uniformidade, digamos assim, da língua, e é por isso que o texto bíblico foi escrito em grego. Né? Ok. Vamos falar um pouquinho da Septuaginta. O símbolo da Septuaginta são as letras romanas aí, gente, 70, né? Septuaginta 70. Bom, o que é a Septuaginta? Vamos lembrar? É a versão grega das escrituras judaicas do Antigo Testamento, tá? Você tem na divisão do Novo Testamento, né, dos evangelhos, no momento histórico que a gente está falando, Jesus vem, faz tudo o que faz, depois morre, sobe aos céus, os discípulos ficam, os apóstolos ficam e vão escrever o Novo Testamento mais à frente. Aqui, o que a gente tem? A gente tem o Antigo Testamento, até esse momento, né? E a Septuaginta é essa versão do hebraico para o grego, tá? Provavelmente, a primeira tradução do texto hebraico para a língua estrangeira, para uma língua estrangeira, talvez seja a Septuaginta, tá? É uma literatura muito usada, óbvio. Por quê? Porque ela é trazida para esse contexto de um mundo que fala grego, né? Durante muito tempo, desde o período interbíblico até o período dos pais apostólicos, essa versão foi extensivamente usada. Então, você tem o período antes do Novo Testamento e até depois do Novo Testamento, da vinda de Jesus, um período muito grande onde esse texto foi muito usado. Ela teve a sua autoridade como texto autoritativo, inspirado por Deus, reconhecida como o próprio texto hebraico, tá? Não somente pelos judeus, mas também pelos cristãos, nos 3 séculos iniciais da era cristã, quando paulatinamente o grego foi substituído pelo latim dentro da tradição católica. Então esse texto aí era o texto que rodava, era o texto que era lido usualmente, tá? Como é que aconteceu a produção da Septuaginta, né? Opa, o que é isso aqui? Isso aqui já foi, estou repetindo o slide aqui. Vamos ver, cadê? Eu comi bola aqui. Espera lá, gente, calma. Bom, vamos deixar isso na tela, mas não leia isso ainda não, tá? Faz parte do que eu vou dizer. Mas olha,
Quando é que ela foi produzida? A gente não tem certeza. Há um mito, né? Uma história mais famosa, a mais famosa de todas, é sobre o nascimento da Septuaginta, está na carta de Aristeu, 200 a.C. a 80 a.C. foi a vida desse cara. Bom, eu quero ler para você que fica mais fácil, né? Ou ler com você. Aí a gente lê o que está no slide aí. De acordo com o mito, o rei Ptolomeu II, Filadelfo, do Egito, interessado em ter um exemplar das escrituras judaicas na grande biblioteca de Alexandria, patrocinou a empreitada enviando seu bibliotecário Demétrio de Falero para uma missão na Palestina. Aristeu, pretenso autor desse documento, testemunhou o tal comissionamento real. Por meio de Demétrio, o rei enviou uma correspondência a Eleazar, sumo sacerdote em Jerusalém, para que mandasse a Alexandria um grupo de notáveis, junto com uma cópia da Bíblia hebraica, para que eles pudessem traduzi-la. Em troca, o rei destinaria recursos ao templo e libertaria da escravidão mais de 120 mil judeus. Ok. Segue a história dizendo o seguinte: chegando a Alexandria, o grupo composto por 72 notáveis, 6 de cada tribo, foi recebido com toda a pompa e conduzido cada qual à sua cela, onde traduziram o texto sagrado. Depois de exatos 72 dias, os 72 sábios terminaram suas traduções que, quando comparadas, eram ipsis literis, ou seja, iguais. Assim, Demétrio leu em voz alta o resultado da tradução para a comunidade judaica de Alexandria, que o recebeu como escritura e fez cópias para uso religioso, ou seja, leitura nas sinagogas, com a declaração de anátema sobre qualquer tipo de alteração no texto que havia sido aprovado, né? A própria denominação Septuaginta vem da palavra 70 no grego, referência a esses 72 sábios. Pronto. Então a gente tem uma história, um mito de como é que a Septuaginta, a tradução do texto hebraico para o grego, foi feita, né? O imperador que queria essa tradução envia uma comitiva que traz sábios, 72 sábios, 72 dias. Ok. A gente tem esse mito. Bom, o próprio Paulon fala que existem outros registros mais condensados da história, mas o interessante é ressaltar que essa história provavelmente não é tão verdadeira assim. Ela é muito utilizada, mas não é tão verdadeira assim. Já é consenso na academia que o mito descrito na carta de Aristeu nem é verdadeiro, e nem foi escrito no período em que os fatos narrados aconteceram. Esse documento, pseudoepígrafo, lembra que a gente falou sobre isso? Pseudoepigráfico, foi produzido provavelmente em meados do século II a.C., para, por um lado, defender a prática do judaísmo e, por outro, legitimar o uso da tradução grega da escritura hebraica. Bom, então a gente percebe aí na fala que o mito é falso, que ele não foi escrito nem sequer no período e tudo mais. Mas, através disso, a gente começa a entender, eu acho isso assim fascinante, observando esse movimento histórico, que havia uma finalidade para alguém inventar uma história dessa. E qual era a finalidade de se inventar uma história, uma conversa dessa, né? A finalidade é a seguinte: primeiro, por que eu crio um mito sobre uma tradução do texto hebraico para o grego? Primeiro, defender a prática do judaísmo e legitimar o uso da tradução grega da escritura hebraica. Né? Quando eu falo que Deus fez e conta a história dos 70 sábios em 70 dias, eu legitimo, né, a utilização desse texto, tá? Porque havia um grande desafio da religião judaica no contexto da helenização. Quando a helenização chega, todos esses movimentos religiosos, essas religiões, né, mais antigas, vão deixando de ter a sua importância, porque o helenismo traz consigo a filosofia grega, a língua grega, a arte grega, a literatura grega. Então, todo o movimento de modernidade, de modernização, faz as coisas antigas perderem importância. Assim estava acontecendo com o judaísmo, né?
Judeus vivendo em grandes centros de fala grega assimilaram a cultura grega. É disso que nós estamos falando. Os caras estão perdendo. O hebraico já não é mais a língua principal deles. Então eu preciso de um Antigo Testamento na língua grega, tá certo? Para que os judeus continuassem a praticar sua religião, era necessário dar ao texto grego a mesma autoridade do texto hebraico. Puxa, então estou entendendo. Por que essa história de tradução do hebraico para o grego tem um mito tão assim, né, inventado, que agora a gente está descobrindo aí que não é verdade. Bom, é interessante que ele não é verdade, ele é falso, pero no mucho. É falso, mas nem tanto, tá? Por quê? Porque existem fatos que fazem um mito ter uma certa ligação com a realidade, tá? Não completamente, mas tem. A existência, por exemplo, de documentos provenientes de uma comunidade judaica no Egito, perto de 500 anos antes de Cristo, torna a possibilidade plausível. Já havia textos naquela época traduzidos para o grego, né? A Torá era permitido traduzir a Torá para fins religiosos, tá? E essa figura dos 70 anciãos, ela tem a ver com dois textos, né, no Antigo Testamento, Êxodo 24, números 11, onde diz que 70 anciãos teriam tido um encontro com Deus e recebido o seu espírito. Nesse sentido, a tradução dos 70 seria algo bem divinamente inspirado, como foram as escrituras hebraicas, principalmente a Torá. Então você tem aí alguns fatos no decorrer da história que fazem aquele mito, talvez não ter sido uma invenção completa, né? Mas talvez o pessoal só tenha dado uma melhorada, uma incrementada nas coisas, né? Uma mistificada básica, assim, para ele ter o resultado que ele acabou tendo, que foi legitimar o texto do Antigo Testamento em grego também, tá? Será que essa foi a primeira tradução? A gente não tem certeza sobre isso, mas provavelmente, tá? Bom, e essa Septuaginta, texto hebraico traduzido para o grego, ele foi importante para os primeiros cristãos, né? Então, vamos lá. A Septuaginta, e não a Bíblia hebraica, foi o primeiro conteúdo, o primeiro contexto teológico e literário dentro da qual os autores do Novo Testamento e a maioria dos cristãos primitivos trabalharam. Sim, essa Septuaginta, tradução do hebraico para o grego, foi o material de uso deles. Lembre-se, eles falavam grego, né? Então isso era muito mais fácil para eles e o texto era usado muito, tá? Conheciam o texto em hebraico, mas como falavam em grego, eles pensavam em grego, vamos usar o texto em grego, tá? Precisamos conhecer o texto da Septuaginta para nos aproximarmos da maneira de pensar dos autores do Novo Testamento, que utilizavam os textos sagrados judaicos com o propósito de defender a continuidade da aliança agora por meio de Jesus, o Messias de Israel. Gente, vamos rapidamente pensar aqui que esse foi o grande trabalho dos apóstolos, né? Quando você hoje tem um Antigo Testamento e um Novo Testamento, você que é cristão um pouquinho mais viajado de tempo aí no estudo bíblico, percebe que tem uma ligação. A ligação é o Messias prometido do Antigo Testamento é o Messias que vem e que tem a sua vida registrada no Novo Testamento. Então esse trabalho foi feito por quem? Pelos apóstolos. Eles é que percebem, inspirados pelo Espírito Santo, registram tudo isso para construir essa teologia de continuidade do antigo para o novo, né? A aliança, que antes era pela lei, agora ela continua no texto bíblico através do sangue de Jesus e da pessoa do próprio Cristo. Essa continuidade, ela é fundamental. Por isso que muitas citações do Novo Testamento são baseadas na tradução da Septuaginta, inclusive, às vezes, literalmente, né? Se eu não estiver enganado, Mateus é o evangelho, não, isso eu tenho certeza, Mateus é o evangelho que mais tem citações
do Antigo Testamento, né? E muitas delas, inclusive, da Septuaginta. Então, a Septuaginta é importante como reflexão da antiga exegese bíblica da cultura judaico-grega, e da língua grega, ou seja, é muito importante, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a coisa, entender esse texto e ter acesso a esse texto, inclusive, tá? Conclusão. A Septuaginta é fruto de muito trabalho, e de muito trabalho feito em muito tempo, tá? O termo Septuaginta indica tanto a tradição oral ou as várias traduções da Bíblia hebraica traduzida para o grego, tá? Como a coleção de escritos sagrados gregos em sua forma finalmente ditada. Na avaliação de Timothy Law, a tradução da Torá hebraica, a criação da Septuaginta foi incontestavelmente uma das grandes conquistas culturais de um povo no mundo antigo. Foi seguida pela tradução de inúmeros outros textos hebraicos, incluindo aqueles que se tornaram canônicos e outros que não. O que a gente pensa a respeito disso? Que incrível, né? Deus se revela ao povo judeu, no decorrer do tempo você tem a oralidade, né? Oralidade que é usada para transmitir as informações que Deus deu ao povo judeu sobre ele mesmo e sobre a história do povo judeu, tudo no hebraico. Depois vem um movimento que no decorrer dos séculos vai acontecendo, que transforma esse texto hebraico em grego, porque todo mundo falava grego. Olha que coisa louca, né? E esse texto não se perde, gente. Ele não se perde, ele se torna relevante numa cultura moderna, né? Se ele não tivesse sido traduzido, ele se perderia no tempo, ficaria perdido, porque os próprios judeus foram altamente influenciados pela helenização. Mas não, Deus trabalha na história, esse texto é traduzido e ele é um instrumento que os apóstolos têm para darem sequência, né, e depois escreverem o Novo Testamento. Isso é fantástico, tá? A Septuaginta demonstra a abertura do povo judeu à assimilação de uma cultura vigente, é o que estava acontecendo, é o que aconteceu, e a possibilidade da divulgação do evangelho em um mundo de fala grega. Bem legal isso, né? Bom, a Septuaginta, gente, ela não ficou só, tá? Outras traduções do texto hebraico também aconteceram para o grego, tá? Então, houve um esforço na revisão e na produção de novos textos, sim. E por que isso aconteceu? Isso aqui eu achei o mais interessante. Por quê? Porque os judeus achavam o texto em grego com pouca força diante do original. Eles tinham lá a Bíblia hebraica traduzida para o grego, mas quando eles comparavam, parece que não era a mesma coisa, né? Então já havia dentro de alguns círculos judaicos, principalmente os localizados na Palestina, uma certa ressalva e dúvida envolvendo o texto produzido no Egito. Eles já não queriam muito usar esse texto. Mas um outro problema muito sério é esse aí, olha, com o texto em grego usado pelos cristãos para apresentar Jesus como Messias, os judeus posteriormente tentaram desmerecer a Septuaginta. Olha que coisa interessante. No primeiro momento, é maravilhoso. Os judeus têm agora a sua própria religião valorizada e potencializada, porque eles têm a Bíblia hebraica no grego. Que legal. Aí eles olham, esse texto em grego aqui, esse termo aqui lá no hebraico não é muito bem o que está acontecendo. Eles começam a desvalorizar um pouco o texto grego. Mas essa desvalorização explode quando Jesus é apresentado como Messias, né? Através do quê? Do texto da Septuaginta. Aí eles começam a desvalorizar. Não, não é bem assim, esse aí não é o Messias, e e aí por aí vai, né? Então, olha só o que você tem registrado aí num certo comentário da Torá. Não devem ser escritas em língua grega. 70 antigos escreveram a Torá para o rei Ptolomeu em grego. E esse dia foi tão ruim para Israel quanto o dia em que o bezerro de ouro foi fabricado, já que a Torá não poderia ser traduzida de maneira adequada. Olha só, né? O que era super bem recebido, daqui a pouco virou caso de desprezo, né? Porque estavam sendo usados para evidenciar a pessoa de Jesus, né? Diante dessa rejeição, o que aconteceu
é que outras versões foram produzidas, tá bom? Vamos desprezar a Septuaginta, já que esses judeus cristãos aí, esse pessoal que virou cristão está divulgando o tal Messias, vão fazer outras versões. Essas versões é tipo versão Marisa, de judeu para judeu, sabe como é que é? Então é de judeu para judeu, né? A primeira delas é essa versão de Áquila, tá? Áquila de Sinope, natural da província do Ponto, era parente do imperador Adriano e fora nomeado superintendente da reconstrução do templo em Jerusalém, tá? A sua tradução do texto hebraico é considerada rival da Septuaginta mais antiga, 150 a.C., tá? Tentando se distanciar da Septuaginta, Áquila, produz ou traduz textos básicos de maneira diferente, pois muitos já eram usados pelos cristãos. Ele dá uma diferenciada. E aí tem um exemplo interessante, né? Na tradução de Isaías 7,14, enquanto a Septuaginta traduz a palavra hebraica alma pelo grego paternos, cujo sentido primário é virgem, a versão de Áquila traduz como neanias, ou seja, jovem. Ele vai mudando uma coisa ou outra, justamente para que as profecias sobre o Messias não sejam usadas pelos apóstolos na divulgação e no link com Jesus, né? Essa versão foi substituindo o uso da Septuaginta nas sinagogas. Então, esse cara aqui, Áquila, ele escreve isso, traduz o texto hebraico para grego, né, e faz um contraponto à Septuaginta, tá? A versão Símaco era um judeu, Símaco era um judeu samaritano ebionita, proveniente da Cesareia. Ele fez a sua tradução grega por volta de 170 depois de Cristo, provavelmente tomando como base a versão de Áquila. Espiou a versão do Áquila, fez a sua. Diferente da tendência mais literal de Áquila, Símaco traduz com maior qualidade estilística e leitura mais fluida. É só mais uma tradução, tá? A versão Teodócio. Teodócio foi um judeu helenizado que viveu na cidade de Éfeso por volta do século II a.C. A versão de Teodócio é especialmente problemática. Ela se alinha mais à tradição de Áquila, oferecendo uma tradução literal, mas com algumas peculiaridades, como, por exemplo, a transliteração, em vez da tradução de algumas palavras do hebraico. Mais uma versão, tá? E a última é essa aqui, a Hexapla, de Orígenes. Essas palavras me enrolam, gente. O que essa palavra hexapla quer dizer? Quer dizer sextuplo, tá? É uma edição da Bíblia editada em 6 versões para a edição do Antigo Testamento. Essa aqui é interessante a gente conhecer, tá? Então, vamos lá. No final do século II, as comunidades judaicas e cristãs já tinham disponíveis as 4 principais traduções do grego hebraico do texto hebraico para o grego. 4 traduções já no final do século II. Mas aí, olha só, diante das divergências entre os textos, Orígenes, pai da igreja, Orígenes de Alexandria, em sua Hexapla, na metade do século III, se propõe a dar início ao que chamamos hoje de crítica textual. Aí é que começa a crítica textual, que é a tentativa de, a partir das cópias manuscritas antigas, reconstruir o texto original. Originalmente, a Hexapla foi guardada... cadê? Aqui. Originalmente, a Hexapla foi guardada na biblioteca de Panfilha, em Cesareia, mas foi destruída por um incêndio em 638, por ocasião da invasão dos sarracenos. Uma pena, né? Infelizmente, hoje temos apenas fragmentos dessa obra, que consistia originalmente em 16 volumes, com uma quantidade total de páginas que ultrapassavam 6.000 páginas. É uma obra muito importante. Orígenes pegou aquelas 4 versões que eles já tinham e fez a comparação das versões. É um trabalho que devia ser realmente muito especial, tá? Podemos avaliar a importância da obra de Orígenes pelo fato de que a versão revista da Septuaginta não demoraria a se tornar a versão oficial da igreja
antes da dominância do latim, que está chegando, né? Fato marcado pelo envio de 50 cópias da Septuaginta encomendadas por Constantino, lembra-se, Constantino é o imperador romano que determina que o cristianismo é a religião oficial do império. Esse cara é muito importante, 300 depois de Cristo, tá? Ele manda essas cópias para as maiores igrejas do Império Romano. O texto de Orígenes foi revisado mais para frente por um tal de Luciano de Antioquia, que foi mártir da igreja, tá bom? No livro que nós estamos acompanhando, o Paulon traz um resumo que eu acho que vale muito a pena a gente olhar, né? Em suma, podemos esquematizar toda essa história da tradução do texto hebraico para a língua grega por 4 estágios. Primeiro é isso aí, ó. Havia uma versão antiga, grego antigo, do Pentateuco, e essa se tornou a versão sobre a qual os primeiros trabalhos de tradução foram baseados. Havia revisões antigas do texto grego antigo, com a revisão KG e o texto proto-luciano. Desenvolveram-se traduções e revisões como as de Áquila, Símaco e Teodócio, e Orígenes ofereceu uma edição comparativa de todas as versões, incluindo a sua própria revisão do texto da Septuaginta. Um movimento histórico, mais uma linha histórica que a gente pode ter aqui, tá bom? Então, é assim que a gente tem o conhecimento da trajetória do próprio grego e dessa coisa da tradução do hebraico para o grego do texto do Antigo Testamento. Mas não para por aí, porque Deus também usou o latim para falar com a gente, e é importante a gente saber que o latim começa a dominar o Ocidente, tá? Então vamos lá, a supremacia da língua grega vai de 330 a 330 antes de Cristo a 330 depois de Cristo, tá? Ela dura esse período todo, embora o latim fosse amplamente utilizado pelos romanos, o grego era empregado como língua franca, associada ao prestígio que a cultura grega tinha dentro do próprio contexto romano. Então agora a gente está dentro do Império Romano, a coisa vai mudando, tá? Entre o século II e III, o Império se dividiu na utilização do grego. A partir da virada do século II por III, a parte ocidental do Império começa a se apegar mais à língua latina, mais ao latim. Enquanto isso, a parte oriental, na qual a Grécia estava inserida, mantinha firme a sua tradição associada à língua grega. Então, o Império era muito grande, uma parte do Império começa a falar mais latim e a outra continua fazendo uso do grego, tá? Ainda durante o período helenista, surgiram algumas traduções para o latim, conhecidas como Vetus Latina, ou algo tipo assim, latim antigo. Com a oficialização do cristianismo, lembra que eu falei agora, Constantino, surgem versões em latim e se faz necessária uma versão autoritativa para o seu uso nas comunidades espalhadas pelo mundo mediterrâneo ou ocidental. O mesmo movimento que aconteceu com o hebraico, que aconteceu com o grego, acontece com o latim. Aparecem várias versões e alguém se presta a pegar essas versões e fazer uma compilação, uma avaliação, uma averiguação sobre essas versões e para descobrir qual o texto seria melhor. E aí a mais importante é essa daqui, Vulgata, de Jerônimo. Se você tiver acesso a um software bíblico, você vai encontrar todas essas versões que nós estamos falando aqui, tanto da língua hebraica, quanto da língua grega, quanto também do latim. É bem comum você encontrar isso, não é muito difícil não, tá? Algumas informações sobre essa versão aí. Traduzida em 390 a 405, demorou um bocadinho para ser traduzida, a Vulgata, que significa comum, e se estabelecendo como a tradução mais utilizada dentro da cristandade ocidental na virada do século XIII para o XIV. Entretanto, o status oficial só foi alcançado no Concílio de Trento, 1546, quando a Vulgata passou a ser a versão oficial do catolicismo romano. E até hoje é essa versão que eles usam. Você sabe que durante muito tempo, as missas, inclusive aqui no Brasil, até algumas décadas atrás, eram celebradas em latim, né? Imagina só você ir na igreja para participar de uma missa, o padre começa a falar uma língua que você não entende e lê um texto que você não entende porque estava escrito em latim, era a versão Vulgata que eles usavam, tá? Bom, com isso, a gente fecha a nossa parte mais técnica, eu acho, desse estudo,
salvo alguma surpresa que a gente vai ter aí na frente, e a gente pensa assim, puxa, que legal, falamos de hebraico, falamos de grego, para quê? E eu vou dizer aqui para vocês, antes de ler qualquer coisa sobre isso, que é o final do capítulo, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu sempre fui um crente comum, assim, continuo sendo, né? Mas no sentido de não ter muita expectativa de conhecimento e tudo mais, né? Eu exerci o pastorado durante muitos anos sem conhecimento, né? Abria a Bíblia, lia, ouvia o que os meus líderes da outra igreja diziam e vamos embora. Quando a gente começou a Casa da Rocha, há 12 anos atrás, eu fui para o seminário. E aí eu comecei a me deparar com tanta coisa nova, tanta coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Entre essas coisas, o acesso à língua original. Eu fiz primeiro o grego. E foi surpreendente perceber como as línguas originais podem abrir os nossos olhos e fazer a gente entender melhor as coisas relativas ao texto bíblico. Eu vou usar o próprio exemplo que o Paulão dá no livro, que ele diz assim que ler, entender o texto na língua original é como assistir um jogo numa tela de Full HD. Você pode assistir o jogo na tela de tubo, né? Aquelas assim mais antigas. Você vai assistir, você vai ver o gol, vai dar tudo certo. Não tem problema nenhum. Você pode continuar vivendo o evangelho sem se aprofundar nas línguas originais. Você vai assistir o jogo, você vai saber o final do placar. Mas se você quiser assistir as nuances e perceber, sabe, aquelas imagens que só a televisão Full HD pode dar, como é que foi aquela falta, aquelas tomadas mais específicas assim, você tem que ir para as línguas originais, né? Isso não significa, não fique desesperado, que você precisa imediatamente se matricular num curso, né? Só se for uma vontade muito grande da sua parte, eu vou te dar todo o apoio. Mas um mínimo de conhecimento, ou, pelo menos, acesso a exegeses que priorizem o texto bíblico original, isso faz muito bem para a gente, né? O grego é uma língua que tem dois movimentos muito interessantes. O primeiro deles é que ele é assim. O grego é assim. Uma palavra pode significar um monte de coisas, né? E aí você às vezes lê aquela palavra no português e ela fica limitada ao próprio português, porque não tem jeito de um tradutor de texto bíblico fazer algo diferente. Meu professor de grego dizia assim, porque a dúvida que vem quando você começa a estudar o grego é essa, né? Por que o cara não escreveu aqui mais opções, tal? E o professor falava assim, se eles fizessem isso, a gente ia ter que carregar a Bíblia para a igreja num carrinho de feira. Tipo assim, o texto ficaria, né, impossível. Por isso que você tem que ir no grego. Então, o grego abre, mas, ao mesmo tempo, o grego fecha. É impressionante que a composição do texto dá para a gente entender o que o autor está dizendo milimetricamente. E às vezes não é a palavra, mas é a construção, a sintaxe da frase, a forma como o verbo é usado, é realmente esclarecedor. Se você quiser se aprofundar, você tem todo o meu apoio, né, porque é muito legal. Agora, é importante, no mínimo, saber se o evangelho que você tem ouvido, ele tem preocupação com isso. Eu acho que isso é relevante. Mas eu vou usar aqui o que o próprio Lutero disse, né? E tenha certeza de que não preservaremos o evangelho por muito tempo sem as línguas originais. As línguas são a bainha em que essa espada do Espírito está contida. Eles são o cesto em que a joia está consagrada. São o vaso em que esse vinho é guardado. Eles são a despensa na qual o alimento é armazenado e, como o próprio evangelho aponta, eles são as cestas nas quais são mantidos esses pães, peixes e fragmentos. Por esse motivo, até os próprios apóstolos consideram necessário estabelecer o Novo Testamento e mantê-lo firme na língua grega, sem dúvida, para preservá-lo para nós, e salvo como em uma arca sagrada. Portanto, é inevitável que, a menos que as línguas permaneçam, o evangelho
finalmente perecerá. Então aqui Lutero deixando claro a preocupação dele a respeito disso. E outro que falou sobre isso, e o Paulon também cita, é o próprio Calvino, né? Este erro da alegoria, a alegoria é uma interpretação, gente, feita no texto bíblico, em que ela viaja mesmo, assim, viaja. 5 pedras que Davi tinha na mão para matar Golias. O texto não diz nada, mas lá o intérprete em cima do texto alegórico, da maneira alegórica de interpretar, vai dizer, são 5 ministérios apostólicos, essas bobagens que eu ouvi tanto, assim. Isso é um tipo de interpretação alegórica, tá? Então, Calvino diz assim, este erro da alegoria tem sido a fonte de muitos males. Não só abriu caminho para a adulteração do significado natural das escrituras, mas também criou ousadia em considerar a alegorização como a principal virtude exegética. Quanto mais louco, melhor, é o que ele está dizendo, né? Assim, muitos dos antigos, sem nenhuma restrição, jogavam todo tipo de jogo com a sagrada palavra de Deus, como se estivessem jogando uma bola para lá e para cá. Também deu aos hereges a chance de arremessar a igreja numa turbulência, pois quando é aceita a prática de alguém interpretar qualquer passagem da maneira que desejar, qualquer louca ideia, por mais absurda ou monstruosa que seja, poderia ser introduzida sob o pretexto de alegoria. Até os homens bons se empolgavam com o gosto equivocado por alegorias em formular um grande número de opiniões perversas. Então, aqui você tem a palavra do próprio Calvino, a palavra do Lutero, sobre o quanto o texto bíblico, na sua forma original, é importante, né? Então, fica aqui a minha sugestão. Se você puder, se aprofunde um pouquinho. Nós, como Casa da Rocha, nós temos damos essa importância, né? Então, nós fizemos, até pouco tempo atrás, uma série de pregações, até domingo retrasado, chamada Servir. Eu expliquei para a igreja domingo agora que essa série foi uma série um pouco mais temática, né? Para a gente abordar algumas necessidades da comunidade, foi muito importante. Mas nós gostamos mesmo de fazer o que nós chamamos de pregação expositiva. Essa é a pregação talvez menos usada na igreja, mas ela é a mais confiável, porque a ideia é, o que é que o texto está dizendo? E o texto, ele é um perigo para a nossa religião, gente. E às vezes a gente quer ler tudo, menos o texto. Vamos ler o texto. O que é que o texto conta? O que é que o texto diz? O que que os apóstolos disseram? O que que Jesus disse? E quando você tem essa preocupação, e aí você se aprofunda um pouquinho na língua original, puxa vida, a chance de falar bobagem é muito menor. A chance de interpretar as coisas de forma equivocada é muito menor. Então nós, como comunidade, temos essa preocupação. Então, se você é da Casa da Rocha, você vai ouvir a gente sempre trazendo um pitaco sobre grego, e às vezes eu vou dizer para você, surpreendente, porque uma leitura, uma exegese, né, do texto, abre portas impressionantes no sentido de entender o que literalmente está realmente acontecendo, historicamente o que está acontecendo. Então é por esse caminho que a gente vai. Eu encerro o nosso papo hoje dizendo para você que é uma preocupação legítima de quem quer acrescentar a sua espiritualidade, o conhecimento das línguas originais. Sinta-se motivado para fazer isso, e se precisar de ajuda, eu estou por aqui. E com isso, penso eu que nós terminamos a parte mais técnica da coisa, né? Eu acho que daqui para frente, nas nossas conversas, as coisas vão ser mais suaves e esclarecedoras em alguns aspectos. E o que eu tenho para dizer, eu já disse, chega. Agora a pergunta é de vocês. Fiquem à vontade, gente, para comentários, perguntas, fiquem à vontade. Eu acho que tem algo interessante nisso tudo, que foi, eu fiquei uma semana mal na fé, assim, numa crise, porque eu nunca tinha tido essa noção antes, né? Eu li primeiro aqui, né, no livro do Luiz, O Peso da Glória, há um tempo, e o Luiz, ele tem um capítulo que ele fala sobre a transposição, né? Como Deus acabou utilizando a vida daqueles escritores bíblicos para transpor a mensagem, né?
Só que nunca na minha mente poderia imaginar que eles poderiam escrever, de repente, não marcando o plural, não tendo uma concordância, exatamente por ser essa linguagem mais acessível. E eu fiquei uma semana numa crise de fé, assim, meu Deus, porque dentro tem muito debate até na questão literária, se você corrige ou você não corrige. Né? Como é que você vai pegar um texto muito antigo, que você percebe que tem alguns erros de concordância, de regência, e quando você vai editar, se você corrige ou você não corrige? Então, é só isso que eu gostaria de comentar. Que eu fiquei uma semana assim, meu Deus, será que os apóstolos não marcavam plural, não faziam algumas coisas assim? Então, isso me chamou um pouco a atenção. Legal, bem pontuado. Acho que agora você já entendeu o porquê, né? Eles usavam a versão mais falada, né, do grego para atingir mais gente. Mas o outro lado também, eu acho, Jonathan, é assim, a gente perceber, mais uma vez, isso não me escapa nunca, né? Essa ação misericordiosa de Deus em usar gente falível, né? Gente limitada, né? Então, usou gente normal, como nós, né? Para que o texto viesse até a gente. Mas às vezes é surpreendente, né? Porque a gente pensa que as coisas são tão sistemáticas, né? O crente gosta muito de fazer isso, de encapsular Deus assim numa perfeição, que ele é perfeito, eu sei, mas que Deus age da maneira, né, como nós imaginamos, como nós queremos, como nós se eu fosse Deus, eu ia fazer isso, né? Ou aquilo. Ainda bem que a gente não é Deus, né? E ele age do jeito que ele quer, usando quem ele quer, trazendo até nós, através de uma língua muito popular, ele usa isso para que o texto chegasse até nós, né? Isso é bem legal. Fala, Anice Ferreira. Diga. Eu estava vendo aqui, né? Estava analisando, tipo, o compromisso dessa galera de traduzir. E aí, pensa como o compromisso de quantas pessoas que teve que ter para chegar até a gente. Muito bem Correto? pensado. Muito bem E aí pensado. eu fico pensando, qual a importância do nosso compromisso com a obra? Tipo, hoje meio que nós não temos esse trabalho de traduzir. Mas nós podemos ter outros trabalhos, seja com a nossa vida, seja em ser voluntário. Então, a importância do nosso compromisso com a obra, assim como esses tradutores tiveram com a Bíblia, para que outras pessoas tivessem acesso ao Evangelho. Muito legal, né? Tendo assim, a quantidade de traduções, enfim, acho que é algo muito para a gente se pensar e se analisar, tá? Qual o compromisso que eu estou tendo para que outras pessoas possam acessar? Porque, assim, é um compromisso muito peculiar aqui. E Sim, de suma específico, importância. né? É Entendeu? verdade. Então, acho que é algo para a gente refletir sobre o nosso compromisso com Deus e com a obra. Tipo, como nós temos nos voluntariado com o nosso compromisso de acessar outras pessoas também, assim como essas pessoas tiveram e que conseguiram alcançar a gente. Bem lembrado, né? A gente às vezes esquece do fator humano, né? De quem está por trás de tudo isso, né? Sim, claro que é Deus, mas homens que se dispuseram, né? No hebraico, os copistas, né? Levavam isso muito a sério e havia dentro da religião judaica toda uma formatação para isso, uma formação para isso e um extremo zelo com o que se fazia. Então, toda vez que um copista se deparava com o nome de Jeová, de Yahvé, né, ele trocava a pena por uma pena nova. Essa era a tradição, né? Toda vez, vai escrever Deus, não, pena nova. E eles eram muito metódicos e criteriosos nessa transição, nessa cópia, né? Já do Novo Testamento, eu não tenho maiores informações sobre isso, muitas informações sobre isso, mas é bem lembrado por você que são pessoas que se dispuseram a fazer, né? Deve ter dado um trabalho violento em fazer esse negócio dia e noite, copiar o texto. Muito bom, para a gente se inspirar, né? Nessas pessoas. Muito legal. Obrigado. Quão complexo foi esse capítulo? E eu deparei com a postagem do Luiz Saião. Eu até compartilhei com você agora no Instagram e mandei no grupo do Telegram. Que ele faz uma pergunta, né? A postagem dele é uma argumentação. A morte dos santos é preciosa para Deus? E ele vai explicar a palavra do hebraico
e como isso foi traduzido, e as versões em português que são diferentes do mesmo versículo, e por quê? Então, aí eu fiquei pensando. Incrível, né? Nós temos a Bíblia hoje em português, mas não é tão simples você ler a Bíblia na língua portuguesa, só porque a gente entende as palavras que estão ali, quer dizer que eu entendo todo o contexto e a mensagem que o texto realmente quer trazer. Aí volta no que você está falando, da importância de você voltar no original, você entender todo o contexto histórico, o que aquela palavra queria dizer naquele momento. Então, eu fiquei pensando, gente, mas a gente está passando sobre a história das línguas aqui, das línguas que a Bíblia foi escrita, e eu nunca tinha refletido sobre isso, o quão é importante você fazer esse retorno para você ter uma boa interpretação do texto. E essa passagem do Luiz Saião, poxa, ele foi assim, fantástico, porque ele explica a palavra, as traduções, e também o contexto, tanto histórico como teológico da interpretação. Só historicamente você pode interpretar assim. Teologicamente você tem um outro caminho para interpretar. Sabe? Então eu acho isso muito interessante, porque é complexo, né, se a gente for parar para pensar. Você lê o texto bíblico e tirar a essência dele, mesmo estando em português, requer você voltar nas línguas originais, você voltar naquele contexto histórico, você ter uma interpretação correta do que está escrito ali no nosso próprio idioma. Ah, perfeito. O Saião é outro daqueles cabeções da teologia, no bom sentido da coisa, né? Um pouco antes da nossa conversa, a gente estava falando sobre esses que são assim, prodígio, né? É o caso dele também. E ele faz umas postagens muito legais, recomendo que quem quiser segui-lo vai se deparar com esse tipo de coisa, né? E a importância, o que você ressaltou aí, né, Douglas? Uma interpretação, um texto simples, um texto usado pra caramba, todo mundo fala sobre isso, né? E aí ele vai lá no grego, vai lá no hebraico, traz a luz, e aliás ele é especialista em hebraico, né? Traz a luz do que está sendo dito, e aí, uau, é isso, faz uma coisa desse tipo, né? Dá uma clarão, assim, né? Muito legal. É um vislumbre totalmente diferente, né? Eu brinco muito que é a questão a diferença de você ter uma fé cega e uma fé racional. A fé cega você acredita em tudo, né? A fé racional você meio que tem a razão por trás daquilo ali. É totalmente diferente a forma de você ver o texto e ouvir o evangelho, as mensagens. A ideia é que a nossa espiritualidade ela é formatada em cima das informações que nós tiramos do texto bíblico, né? Acho que eu já disse aqui outra vez que os teólogos dizem que sobre a Bíblia, eles dizem que a Bíblia é a mãe de toda heresia, né? Todas as heresias. Por quê? O cara pega o texto, interpreta do jeito que ele quer, né? Não leva em consideração nada, contexto. E um texto sem contexto, gente, é nada. Né? É nada. Ele é incompreensível, ele pode ser manipulado, ele pode ser adulterado. Um texto sem a essência de onde ele veio, por quem ele foi escrito, composto, para quem que ele foi, qual a época, qual a cultura que o envolve, cara, ele se perde completamente, né? Mas é assim que a gente vive a nossa espiritualidade, ou os evangélicos, de modo geral, vivem, né? Tá dizendo isso daqui, vamos para cima, não esqueço de todos esses aspectos que eu disse, aí a nossa espiritualidade é comprometida. Fica fácil para falar bobagem e viver bobagem, né, que é o pior. Muito legal, muito bom. Vocês são persistentes e estão todos de parabéns. E vamos lá. Semana que vem a gente está junto, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida, acho que todos vocês aqui têm meu número. Se precisarem de alguma coisa, me acessem pelo Telegram, pelo Telegram ou pelo WhatsApp. Falem comigo, qualquer dúvida, tá bom? E que Deus nos abençoe para a gente fazer desse conhecimento alguma coisa que fomente, fortaleça e estruture a nossa espiritualidade. Tá bom, gente?